Dando continuidade à cobertura da primeira semifinal do Piauiense, a gente agora tem a quarta rodada e o torneio começa a funilar, né? Com base nos resultados, imagino eu que só tenham dois competidores assim com maiores chances de vencer, a não ser que o Lázaro perca, aí vai ficar bem bolada a disputa para saber quem vai poder levantar a taça. Então nessa quarta rodada a gente vai acompanhar pela primeira vez, né? Uma partida do lado de vista das pretas. É engraçado que na partida anterior as pretas ganharam, mas a gente foi sempre do lado das brancas porque elas jogaram melhor a partida e era pra valer o plot twist do caso. Então aqui a gente tem o Henrique, que perdeu a passada que a gente viu no canal, contra o Luiz Felipe, que também perdeu a segunda rodada para o Lázaro. E a gente vai ter uma partida bem instrutiva de como jogar a Rui Lopes de pretas, que às vezes o pessoal não entende muito bem por onde entrar com as peças. Então vamos lá. Quadro, e a gente chega no Rui Lopes, que é após Bispo B5. Então, o Luiz Felipe continuou com a 6, né? Que é a mais jogada na posição. Botou Bispo E4, cavalo F6. E aqui já tem uns detalhes. Depois de Bispo B5 tem a Belinesa, né? Que é um muro de pedra, que é muito sólido hoje em dia, mas leva para uma posição assim que é bem rica para ambos os lados e bem desbalanceada, que é com roque, cavalo toma, depois de D4, cavalo volta, toma, 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 toma. E aqui a gente tem uma tabia do da berlinesa raiz. Então, isso não foi o que aconteceu na partida, mas é uma posição de bastante interesse nos dias de hoje que conduz a boas chances de empate, mas ainda assim é uma posição difícil de jogar com as duas cores. Outra opção, por exemplo, depois de bispo A5, A6 e bispo A4, é jogar com bispo D7 ou com D6. Por quê? Porque vai querer jogar, por exemplo, depois de roque, bispo D7, cavalo C3 ou C3, confundindo um pouco o nome das casas. E depois de C3 a gente quer jogar com G6 para fianquetar o bispo e quem sabe trazer o cavalo para tanto F6 como F7 para poder expandir na ala do rei e tentar quem sabe ali uma espécie de ataque de Índia do rei, né? Mas só que são detalhes que não aconteceram na partida. A gente continuou com o principal. E aqui nessa posição pode ocorrer transposição. Por exemplo, depois de torre A1, roque, C3, as pretas podem jogar de duas maneiras. Pode ser tanto com D6, que é o principal, que depois de H3 transpõe para a principal posição de Rui Lopes, que leva tanto para Tingora, enquanto que é com cavalo A5, quanto para Breia, que é voltando o cavalo, que o Magnus Carlsen gosta de jogar bastante. Ou a gente pode chegar também, depois de torre A1, roque C3, na posição de gambito dentro da Rui Lopes de pretas. Esse é um dos gambitos mais respeitados assim no nível de grande mestre, que é o gambito Marshall. Então, troca, 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 e a gente tem essa posição. E muitas vezes pretas vão conseguir deflagrar um ataque bastante interessante sobre a posição das brancas, que necessitam conhecer algumas linhas bem agudas para não poder perder em poucos lances. O Aranian gosta bastante de jogar Gambito Marshall. Então, nada disso aconteceu porque o Henrique jogou com D3, que é bem popular hoje em dia, defende o ponto de E4, é flexível quanto ao desenvolvimento do cavalo. O bispo pode vir tanto para D2 quanto para E3 ou G5 e tem diversidade de riquezas, né, nas ideias da posição. Então, eu estou com D6, C3 e aqui o Luiz Henrique começou a... Luiz Felipe começou a manobrar seu cavalo como manda a breia, porque
Como não questionam rápido, né, nesse B5, ele tem a total liberdade, porque o peão não está caindo, quer dizer, a torre não está caindo. Então, depois de cavalo B8, ele resolveu questionar, né, e bispo B7 chega a tempo para defender a torre. Continuou desenvolvendo normal, trazendo as peças para o jogo, e essa é uma manobra bem típica, que é importante ser conhecida, né? Pode trazer o cavalo, leva o cavalo para D1, o cavalo de B1 para D2 e depois para F1 antes de desenvolver o bispo, para poder saber, né, em que caso vai colocar mais adequadamente o cavalo. Então, o Henrique Veloso, assim como na partida passada, está jogando bastante dentro das ideias que as posições mandam. Então, depois de cavalo F1, ele permitiu capturar o bispo direto, depois de tomar em B5. Uma variante interessante era, por exemplo, ele permitir que capturasse esse peão. Porque, ó, quando tira o bispo, né, e o peão cai e ele troca, essa posição já é mais interessante do que aconteceu na partida. O Cariaquim mesmo já jogou posições assim, e eu acho que, por exemplo, se as pretas jogam H6, eu já posso jogar com um B4 e vai ser interessante, né? Poder pressionar essa maioria de espaço e ver se eu consigo, né, ter alguma vantagem a longo prazo por parte das brancas, mesmo eliminando o poderoso bispo das casas brancas, a Rui Lopes. Então, por isso que é importante muitas vezes, nesse ponto aqui, você querer jogar com um A3 rápido para dar essa casinha de escape pro bispo. Mas não foi o que aconteceu. A gente chegou aqui e quando ele troca, ele perde uma peça bem importante, né, nesse jogo das brancas. Retomou aqui. Aqui ele poderia ter continuado com G5, né? Ameaçando o peão de B4. E aí ia ter que jogar talvez dama D7 e ele traz o cavalo pro jogo, né? Então tá podendo pular de algumas maneiras aqui. E essa cravada, apesar de não ter nada, pode ser temática. Tipo, vamos supor que jogue H6, toma, toma. E quando joga o cavalo aqui, e acontece essas trocas. Por causa da cadeia de peões, esse cavalo ele tem mais mobilidade do que esse bispo, né? Apesar de que já está chegando um C6, mas é interessante observar como é que essas trocas vão acontecer, né? Muitas vezes o desbalanço material que acontece aqui, né? Apesar do cavalo valer 3, o bispo valer 3, da igualdade matemática, mas muitas vezes, dependendo da posição, é temático. O bispo bom versus o cavalo, o bispo mau versus o cavalo. E nessa partida mesmo a gente vai ver uma configuração de peça que é torre-bispo contra torre-cavalo, em que a torre-bispo geralmente tem uma melhor coordenação pelo longo raio de ação e vai ser bem explorada na partida. Então, depois de dama B4, depois de tomar aqui em B3 e retomar em B4, o Henrique resolve tomar aqui em A8, que eu não achei tão interessante, né? Porque as pretas já começam a ter um pouquinho de liberdade e é interessante você tentar sempre buscar com que o seu adversário faça aquilo que você quer. Então, se ele tivesse jogado isso para cá e o Luiz Felipe tivesse capturado, ele que estaria dominando a coluna, né? Mas, continuando, seguiu com o cavalo G3, como manda. E aqui veio um lance muito interessante por parte do Luiz Felipe, né? E foi esse dama 4, porque depois das trocas, a gente vai ter uma estrutura paralisada por parte da ala da dama das brancas. E como não tem mais esse bispo, né, de casas brancas aqui do exército adversário, esse peão fica muito forte, já que os cavalos estão bem longe. E nem é tão fácil assim chegar. Nem sei qual é a rota mais fácil para chegar nesse peão aqui para tentar ameaçar, né? Tipo, realmente nem tô vendo. Tipo, o cavalo vem pra cá, e daqui, aqui. Realmente. Não tô vendo como é que ele vai conseguir ameaçar esse peão. E esse peão vai ser decisivo no final da partida, como a gente vai ver. Então, pegou o cavalo, tirou o bispo natural,
Deu a casinha de escape para o rei, depois de G6 o cavalo voltou, e agora veio o cavalo D7, já manobrando as peças e atacando os pontos fracos da posição branca. Então, depois de cavalo C6 e bispo A6, tocando no cavalo, querendo dobrar os peões e deixando ainda mais soltos, né? Ele cometeu um erro bem posicional, né? Porque agora o cavalo está entrando, né? Forte, e esse ponto de D3 aqui é bem fraco. E mais do que isso, as peças das brancas estão amontoadas e sem coordenação. Esse bispo mesmo aqui, coitado, né? O cavalo voltou para D2 só para defender esse pocotó, mas não tem outra função além disso. Você deve buscar sempre as melhores casas para suas peças para poder ficar bem na partida. Então, jogou com o cavalo C5 atacando, jogou D4 e agora vem o duplo na torre do bispo. Então faz com que a torre seja obrigada a jogar tanto para F1 quanto para D1. Só que F1 ia ficar levando raio-x, né, um pouco incômodo, então o Henrique preferiu jogar a torre D1 e aqui deu trocas. E o tema da posição, né, o motivo de por que a posição começa a colapsar, que é a ameaça que é bem simples. Vamos supor que o Henrique faça um lance ruim, né, que jogue D5. A ameaça é simplesmente tomar em C1, a torre vai ter que tomar, e tomar aqui em C4, já que tem essa cravada bem chata em cima da torre. Por exemplo, não tem como salvar a peça. Se tentar defender, vai ficar com um par de bispos, né? Contra um cavalo, torre, e ainda tem essa torre para jogar. Então, é bem interessante esse tema tático. Então, volta, né, para tirar esse poder do raio de ação do bispo, mas a posição começa a colapsar muito fácil, porque passa a última torre, a última peça que estava faltando entrar no jogo, né? Então, depois de cavalo F3, ele tira o bispo, aí depois de E5, tentando ativar alguma coisa no centro, né? Porque é engraçado, as brancas estão com o centro bem dominado aqui, mas o jogo de peças é mais importante nessa altura. Então, tentou ativar, só que o Luiz Felipe capitalizou o primeiro peão. Então, depois de torre A1, ele trocou um par de peças e a gente chegou no desbalanço que eu tinha comentado anteriormente, que é bispo e cavalo, ou bispo e torre contra cavalo e torre. E a gente vai ver como realmente o bispo e a torre nessa partida coordenaram muito bem de modo a conseguir, né, valorizar o peão a mais e ainda deixar o rei exposto, esse rei aqui exposto. Então, depois de D5, continuando com a ideia, né, de manter uma espécie de tentando empurrar, né, no centro para ver se arrumava um contra-jogo, não teve muito efeito, porque o Luiz Felipe jogou de maneira bem sólida. Voltou o bispo, controlando essa casa, e depois de D6, troca, e ele volta o bispo para C6, o que é mais importante, né? Já que se ele tomasse aqui, ele ia perder esse peão de A4, que realmente ia deixar de ter o peão valorizado na quarta para ter o peão valorizado na sétima. E aqui já tem, apesar da vantagem cair bastante, ainda assim está melhor, né? Mas é muito melhor você manter o seu peão mais perigoso, que nesse caso é o de A4. Então, depois de D4, ele abre a diagonal para coordenação, né, de torre e bispo. Então, veio torre e toma. Não pode tirar o rei para cá, né, porque tá caindo a torre. Então, voltou, tirou o rei para F1 e agora ele veio um lance bem interessante, né? Porque, por exemplo, você toma aqui, tá caindo a torre do mesmo jeito. E fala assim, mas pelo menos agora eu vou coroar o peão. Não vai acontecer porque o rei chega a tempo em F7 e ele está controlando essa casa de E8. Então, depois de torre H2, tirou a torre dos temas, né, do raio-x do rei, né, e agora tirou o bispo e ele continua defendendo o peão. Esse cavalo não tem muita ação porque limita bem, né, apesar do cavalo estar centralizado, que foi um tema na partida do Lázaro, ele não consegue pular para nenhuma casa, por exemplo, aqui está controlado, aqui não pode,
aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, e aqui, opa, e só pode voltar para duas casas, né? Aqui ou aqui. Essa aqui não pode, porque a gente vai ver que tá falhando, já que quando ele tentou jogar 4, veio C5 e voltou para cá, tem na cravada, entra numa cravada. E o que acontece, né? Vai ter que voltar para defender, por exemplo, e já pode trocar tudo que o final de peões é ganho, já que esse peão está bem distante e o rei não entra no quadrado do peão. Por exemplo, agora é só avançar e coroar até para bispo pode, mas não façam isso em casa. Mas só para ilustrar que para você saber se o rei chega a tempo no peão, é só utilizar a regra do quadrado, que fazer a mesma quantidade de casas para frente, para o lado, e ver se o rei está dentro desse quadrado. Se o rei tivesse, por exemplo, aqui, conseguiria chegar, até mesmo aqui. Então, depois de jogar cavalo E2, jogou bispo C5 nessa cravada, né? Tentou ainda empurrar, já que se trocasse aqui estava perdendo aqui por causa de torre de dama E8. Então, depois de controlar a promoção, o Henrique resolveu abandonar na partida. E foi bem interessante a maneira que o Luiz Felipe conduziu a partida. E esperar agora o resultado da última rodada, que tem boas chances para o Lázaro. E é assim que está a classificação depois da quarta rodada. A gente tem o Lázaro em primeiro, com 4 pontos, é o único, líder isolado, meio ponto na frente. Depois a gente vê o Rodrigo, que analisamos a primeira partida. Depois vem o Luiz Felipe, que já apareceu aqui 2 partidas, né? Uma ganhando e outra perdendo. Depois vem o Luca, o Alisson, o Lucas Alves, o Lourenço, que estava na liderança, né, de maneira bem forte, só que depois que perdeu pro Lázaro, eu não estou lembrado agora para quem que o Lourenço, acho que foi pro Lázaro, né, mas ele empatou a partida seguinte, já distancia bastante da liderança, já que ele era o primeiro, né, em relação a rating. Depois vem o Gesiel, que se recuperou, já está com 2,5, ele começou perdendo, empatou a segunda. Depois vem o José Wellington, o Roniel, o João Vitor de Andrade, o Robson Soares, o Henrique Barbosa, que jogou o torneio muito bem. Eu estava torcendo bastante por ele, né, porque ele jogou bem, só que nas 2 partidas ele acabou colapsando, né, já que na anterior ele tentou promover o peão e levou mais forçado em 2. Então vem o Fábio, que a gente analisou a partida passada. Depois vem o Ramon Domingos, que não tá tão à frente assim, tá com 2 pontos, mas é sempre perigoso. Depois vem o Pacífico, o Flávio de Souza. Depois o Wesley, o Erasmo, que tá com 1,5 ponto. Depois vem o Eduardo com 1,5 ponto. Depois vem o Luiz Carlos, de 1. O João Paulo, né, que tá com 1 também. O Eliakim, que não fez ponto ainda. O Ítalo Miranda, que também não fez pontos. E o Lucas Campelo, que também não fez pontos. Então, é esperar que aconteçam resultados decisivos, já que para acabar na próxima rodada, eu espero que o melhor enxadrista vença, né? Já que é confronto direto entre o Lázaro Carvalho e o Rodrigo. Então, quem ganhar aqui sai como campeão. E obrigado por terem assistido. É esperar para saber quando é que vai ser o próximo, de quem vai ser, né, a próxima partida. Imagino eu que vai ser dessa primeira mesa. Então, valeu.